Olá, pessoal! Estamos de volta com o ClimaCast, que é uma parceria entre a RTC e a Agrimet, onde a cada quinzena nós trazemos as análises climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul e também entendendo, como que isso pode estar impactando a safra em termos de produtividade da lavoura que está com a cultura em campo, assim como o impacto dos fenômenos climáticos como o El Niño e a Laninha, que a gente discutiu bastante no nosso último vídeo. Bom, pessoal, começando a nossa análise, a gente trouxe isso no último ClimaCast, uma análise do armazenamento de água no solo, a respeito daquela quinzena. Então eu trouxe essa atualização. A ideia do racional desse vídeo é seguir com uma situação atual nas condições de disponibilidade hídrica, seguido de uma rápida previsão, um prognóstico climático mais recente do IMET, agora para o trimestre de junho, julho e agosto, e aí a gente entrar no que a gente realmente detalha, que é a previsão do tempo, aquela previsão a curto prazo para os próximos 15 dias, divididos aí para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul, tá bem? Então, como a gente começa aqui com armazenamento de água no solo, a gente consegue observar que desde lá do nosso último vídeo tenha tido bons níveis, de armazenamento de água no solo, muito em decorrência das chuvas que ocorreram, que não foram tão frequentes, não foram dias seguidos de chuva, mas os volumes foram significativos para manter, o armazenamento em condições de favoráveis a muito favoráveis. Então, o verde aqui indica que tem de 60% a 80% de água, disponível em relação à capacidade que esse solo consegue armazenar de água. Óbvio que aqui eu estou trazendo um conceito mais genérico, numa capacidade de água disponível de 75 milímetros. Cada propriedade tem a sua, isso depende muito de perfil de solo, de características físicas do solo, manejo e tudo mais, e material genético utilizado também. Aqui é só para a gente ter uma premissa, para fazer esse cálculo, mas mostrar que em condições gerais, numa CAD de 75 milímetros, que é uma CAD boa e bem razoável, bem representativa, a gente tem condições de armazenamento de água que foram ficando até mais favoráveis conforme foi passando aí a última quinzena até agora, o dia 6/6, onde grande parte do estado e das regiões produtoras se encontram nessa condição, de favorável a muito favorável. Olhando daqui para frente, pensando em termos de projeção climática, que é a nossa análise a longo prazo, como eu comentei, aqui nós olhamos o prognóstico de junho, julho e agosto. Para chuva e temperatura, começando agora aqui por chuva, a gente consegue ver que o prognóstico traz para a gente, vou até pegar o pointer que eu acho que facilita, para vocês verem. O prognóstico traz pra gente aqui pro estado do Rio Grande do Sul chuvas oscilando de 300 a 500 milímetros, esses maiores volumes concentrados principalmente na região do Planalto, na região mais nordeste do estado e pegando um pouquinho da região central, mas volumes elevados, que apesar de serem elevados representam uma condição de anomalia negativa. O que isso quer dizer? Que apesar de chover esse volume que oscila de 300 a 500 milímetros, isso pode representar volumes ainda abaixo da média histórica, mas uma intensidade não tão significativa, oscilando aí, como indica aqui pra gente a legenda, de menos 10 a menos 50 milímetros. Então é a gente ficar atento, porque a anomalia negativa da chuva não necessariamente quer dizer que não vai chover, é exatamente isso que nós estamos olhando aqui, tá? Mas, por enquanto, o INMET traz esse prognóstico pra gente, que apesar das chuvas que estão sendo previstas, ficando nessa escala de 300 a 500 milímetros, isso ainda representa, em grande parte, 99% do estado, condições de chuvas levemente abaixo da média. Já em relação à a temperatura média do ar, que é o que a gente está olhando aqui, nessa previsão, fica oscilando aí em torno de entre 10 a 15 graus Celsius, esperado agora por essa época do ano, a gente já comentou sobre isso no último ClimaCast, e por enquanto, segundo o IMET, a tendência é de ter temperaturas abaixo da média. Também num nível muito baixo, numa intensidade muito baixa, oscilando aqui de menos 0,2 a menos 0,4. Lembrando que aqui a gente está olhando a temperatura média do ar, não temperatura mínima, nem previsão de geada, isso é outro tipo de previsão. Aqui a gente está olhando projeção a longo prazo, captar entradas de massa de ar polar, frentes frias, é sempre previsão do tempo, tá? Mas, ao que tudo indica, a gente tem, segundo o IMET, condições aí de temperaturas médias do ar um pouquinho abaixo do normal para esse período, que já é um período um pouco mais frio, tá?
É curioso também, acho que é importante comentar, eu não trouxe aqui para a gente não estender muito o vídeo, mas olhando outras fontes de prognóstico climático, inclusive fontes internacionais, já trazem um cenário mais oposto. Eles trazem um cenário generalizado para o Brasil todo de temperaturas acima da média, um prognóstico que a gente vem observando aí ao longo dos meses e que se mantém consistente, né? Então vale aí a gente observar como vai ser o próximo trimestre e ver se de fato o INMET acerta essa projeção. Tá? Então a gente já olhou agora o que tem de projeção a longo prazo, mas o que temos previsto aí de curto prazo é extremamente importante, principalmente nessa época do ano onde o risco de geada se intensifica. E a gente também está numa condição aí de início do cultivo da safra de inverno, principalmente falando do trigo, né? As janelas para as operações, então é importante a gente olhar também sempre o curto prazo, que é onde a gente também destrincha mais a questão das regiões produtoras. Então, começando com a região noroeste que nós começamos aqui com São Luís Gonzaga, então a gente consegue observar aí que nos últimos dias teve algumas chuvas, né, registradas em São Luís Gonzaga, um período mais longo sem chuvas, e a previsão mostra pra gente, tanto o NOAA quanto a Climatempo, a existência aí de previsão de chuva, de fato, a partir aí do dia 10, né? Então, o NOAA soma 46 milímetros previstos, enquanto a Climatempo é um pouco mais otimista e soma 64. E também temos aí uma previsão de queda na temperatura, principalmente quando vem esse volume maior de chuvas no dia 10, 11, o Climatempo traz isso no dia 12 e 13. No dia 12 e 13 a gente tem uma redução das chuvas que descem bem abaixo de 10 graus, atingem 5, 6 graus Celsius. Lembrando que a previsão do NOAA aqui tende a ser um pouco mais otimista, então quando a gente vê esse marco de 5, 6, já é um alerta para possíveis riscos de geada, tá? Então a gente tem esse alerta aí já em mente no dia 12 e 13, mas tem que acompanhar, né? Tem o CISDAGRO do INMET, que traz esse monitoramento a mais curto prazo, tá? Normalmente a gente traz aqui, mas como é mais um pouquinho mais a longo prazo, o CISDAGRO só traz para os próximos 4 dias. Eu não consegui captar essa informação, mas a gente captou aqui na análise da temperatura mínima pelo NOAA. E uma análise diferente que eu trouxe aqui, que eu acho que é pertinente agora, como eu comentei, né? Pensando no cultivo do trigo e como às vezes o excesso de chuva pode prejudicar não só a operação do plantio, mas também o desenvolvimento, mas aqui focando principalmente em plantio, eu trouxe aqui embaixo a janela, né, de favorabilidade climática para a operação de plantio. Então, o amarelo representa para a gente uma condição razoável, ou seja, é uma janela possível para realizar o plantio. O verde é uma condição favorável e ideal, né? Então, as condições de solo, de água no solo estão favoráveis e ideais para o plantio. E o vermelho, como já intuitivamente a gente sabe, quer dizer que as condições não estão favoráveis e não é recomendado. A gente sabe que às vezes o planejamento tem que acontecer, mas é uma forma da gente analisar climaticamente e em termos de balanço hídrico, né? Como que está a condição para executar essa operação. Então, aqui em São Luís Gonzaga, a gente consegue ver, né, que no início da nossa previsão, aqui a partir do dia 7 ou 8, a condição está razoável, tem uma janela de desfavorabilidade, mas logo se torna favorável, né, até mais ou menos aqui o dia 16, depois um período de desfavorabilidade, retomando a partir do dia 20, uma janela de favorabilidade climática. Quando a gente avança para Santa Rosa um pouquinho diferente, né? Choveu mais nos últimos 30 dias aqui, a gente consegue ver bem. Nos últimos dias, né, mais próximos da nossa data atual, os volumes foram um pouco menores. Tem previsão de chuva, né? A partir agora aí do dia 8, 9, a gente tem chuva sendo prevista. Depois um volume retomando tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA a partir do dia 13, 14, 15. Né? O NOAA soma 79... O NOAA soma 84 milímetros, enquanto a Climatempo soma 79. Aqui tem uma queda na temperatura no dia 11, 12, mas não tão intensa quanto observada ali para São Luís Gonzaga. Eu acho que Santa Rosa é um dos poucos locais que não tem essa queda mais abrupta na temperatura, tá? Em compensação, pelos volumes mais significativos de chuva previstos aqui pelo NOAA, né? Lembrando que esse prognóstico de favorabilidade para o plantio é dos dados do NOAA, então a gente leva em consideração essa previsão do tempo. A gente vê que vai se abrir uma janela de favorabilidade se a previsão se confirmar só a partir do dia 19 de junho. Olhando Campo Novo, para fechar a região no noroeste, a gente vê que Campo Novo também vem aí de chuvas
significativa nos últimos 30 dias, desde o dia 28, né, 29 até agora, volumes bem menores ou ausência de volumes muitas vezes, né, o que faz que a condição para plantio esteja desfavorável, depois um volume muito alto também sendo previsto, que também pode causar uma desfavorabilidade, né, porque essa análise leva em consideração esses dois limiares, né, tanto o excesso de água no solo quanto a falta dela, e a janela de favorabilidade, assim como era o caso de Santa Rosa, só se abre a partir do dia 19 de junho. E aqui também tem essa previsão de queda na temperatura para o dia 12, principalmente 12 e 13 de junho, né? Não tão significativa quanto em São Luís Gonzaga, mas já gera aí uma tensão em termos de risco de geada para esse mês de junho. Entrando na região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa. Então, a Água Santa tem um volume maior previsto, né, tanto pelo NOAA quanto o Climatempo. Uma coisa que a gente vai observar nesse vídeo também é que a NOAA e a Climatempo estão um pouco mais convergentes em relação ao volume de chuva previsto, né? Teve alguns vídeos aí que era totalmente diferente, né? Aqui o NOAA e o Climatempo estão um pouco mais próximos. Então, o NOAA está somando 96 milímetros, enquanto a Climatempo soma um volume um pouquinho maior de 110, né? Todos concentrados aqui nesse mesmo período, do dia 10 até mais ou menos o dia 17 de junho, com a queda na temperatura também chamando atenção aqui pro dia 12 de junho, principalmente, tá? E como eu comentei, a janela de plantio também só se abrindo ali como favorável a partir do dia 19, depois desse período de chuvas mais intensas. Olhando o Sarandi que também tem a queda na temperatura, então isso é algo que a gente vai observar praticamente em todas as regiões, até a previsão derrubando um pouco a máxima, né, e colocando aí quedas bem significativas. A gente vê uma previsão de novo concentrada de chuvas do dia 10 até o dia 17, 18, né, somando aí o NOAA 81 milímetros, enquanto a Climatempo soma 101 milímetros, e como consequência disso a gente também tem a janela de favorabilidade climática para o plantio se abrindo só ali a partir do dia 19 de junho. Olhando aqui Não Me Toque segue o mesmo padrão, tá? Então a gente tem pouca diferença entre os últimos locais analisados. A janela de chuva se concentrando aqui a partir do dia 11 indo até o dia 17 e 18. O NOAA somando 78 milímetros e a Climatempo 10 milímetros a mais, 88, com possíveis quedas na temperatura significativas também aqui no dia 12, né? Deixando o alerta para geada e, de fato, a janela de plantio, de favorabilidade para o plantio, se abrindo só no dia 19. Lembrando que essa previsão se atualiza todo dia, né? Então, amanhã essa condição pode mudar, então a gente tem que acompanhar diariamente a previsão do tempo. Olhando Ibirubá que traz também um volume significativo de chuva, né? A Climatempo somando 82 milímetros, enquanto o NOAA soma 71. Também tem uma queda no dia 12 e até um pouco mais intensa do que as últimas regiões, né, na temperatura do ar. A gente vê que pode ter sim riscos de geada nessa data, se de fato essa queda de temperatura se confirmar. Os volumes se concentrando bem aqui no dia 12, né? Desculpa, eu fiz uma confusãozinha aqui, do dia 12 a mais ou menos dia 17 e 18. Como a gente teve um volume bem significativo de chuva lá no dia 28, 29 de maio, a condição para plantio agora na nossa previsão ainda é favorável nos próximos dias, cai para razoável e depois se abre uma janela de desfavorabilidade climática que retoma, né, sendo ideal para plantio só a partir do dia 20 de junho. Entrando na região noroeste-centro que nós começamos aqui com Panambi, então o padrão segue o mesmo, né, a gente vê aí chuvas intensas nos últimos 30 dias, mas um período longo sem chuvas agora nos últimos 15 dias principalmente. Daqui para frente, tanto o NOAA como a Climatempo tem previsão de chuva concentrados aqui do dia 11 até mais ou menos dia 17 e 18. O NOAA somando 69 milímetros, enquanto a Climatempo um pouco mais otimista somando 89. E de novo, uma condição de desfavorabilidade para o plantio, abrindo uma janela de favorabilidade climática a partir do dia 19 de junho. Olhando Cruz Alta é um caso parecido ali, né, com a região
de Ibirubá, né? Então, Ibirubá que também teve um volume de chuva muito significativo sendo reportado aqui no dia 27, o que faz com que agora, na nossa previsão, a condição de disponibilidade, né, de favorabilidade para o plantio fique favorável aqui, razoável, do dia 7 até mais ou menos o dia 9. Então, quem está planejando plantar nessa região ainda está numa condição de favorabilidade. Depois abre uma janela de desfavorabilidade que retoma a partir do dia 20. Em termos de temperatura e chuva, o padrão é muito parecido, né? Uma concentração aí dos volumes de chuva do dia 11, 12 até o dia 17, tanto pelo NOAA quanto pela Climatempo, somando aí 63 milímetros pelo NOAA e 79 milímetros pela Climatempo, e uma queda na temperatura aí mais significativa também para a Cruz Alta, aqui no dia 12, 13 de junho. Olhando Tupaciretã, que segue o padrão, né? Também vem aí de dias com chuvas mais intensas nos dados observados, o que faz com que do dia 7 ao dia 9 a gente tenha uma janela de favorabilidade para plantio, né? E aí, a partir agora do dia 10 até mais ou menos o dia 20, dia 19, na verdade, a gente tem uma condição de desfavorabilidade climática, abrindo uma janela favorável para plantio de novo a partir do dia 20 de junho. E em termos de chuva, volumes do dia 10 até o dia 17 e 18, somando 56 milímetros previstos pelo NOAA, a Climatempo de novo um pouco mais otimista, prevendo 78 milímetros, e a queda de temperatura, se vocês forem observar aqui no dia 12 e 13, mais intensa ainda, que já também atingido a casa dos 5 graus Celsius, o que traz aí o alerta pra gente da ocorrência de geada. Acho que em todas as localidades a gente pode dizer que para essa data a gente está em estado de alerta para a ocorrência desse fenômeno, tá bem? Olhando Júlio de Castilhos que também segue esse padrão dos 3 primeiros dias da nossa previsão apresentarem uma condição razoável para plantio, depois seguido de uma janela de desfavorabilidade e retomando a favorabilidade climática a partir do dia 19, um dia antes aí das outras localidades da região noroeste e centro, até pelo menor volume de chuva previsto. Então, tanto o NOAA quanto a Climatempo somam um volume um pouquinho menor do que as outras localidades, NOAA somando 60 milímetros, enquanto a Climatempo soma 69, e de novo a gente consegue observar a queda na temperatura que eu comentei. Entrando na região Centro-Sul, a região Centro-Sul que nós começamos aqui com São Cepé, né, que ao contrário das outras regiões concentra a janela de disponibilidade de favorabilidade, né, para plantio agora no começo da nossa previsão, então do dia 7 até praticamente o dia 15, com condições favoráveis, com exceção do dia 10, e depois, mais para o fim da nossa previsão, já fica mais desfavorável a operação do plantio. A queda na temperatura é mais abrupta, bate aqui a casa dos 4 graus Celsius, um alerta um pouco mais intenso para o risco de geado, que a gente já sabe que é uma região mais suscetível. Em termos de chuva, tem volumes interessantes sendo previstos, tanto pelo NOAA quanto pela Climatempo. Climatempo sempre um pouco mais otimista, prevendo 66 milímetros, enquanto o NOAA prevê 54, mas o padrão, assim, apesar dessa mudança na janela de favorabilidade climática, o padrão segue muito parecido com as demais localidades. Olhando Caçapava do Sul que segue muito parecido com São Cepé, com exceção da temperatura, que eu acredito que está mais intensa ainda, né, a queda na temperatura. Então a gente pode observar aí temperaturas próximas a 3 graus Celsius, que já é um forte indicativo de risco de geada. E em termos de chuva, soma volumes parecidos, né, tanto o NOAA como a Climatempo, ficando aqui na casa dos 58, 59 milímetros. E, de novo, a janela de favorabilidade climática concentrada no início da nossa previsão, do dia 7 até o dia 15 de junho. Olhando Bagé se repete, né, o mesmo padrão. Aqui a gente já pode dizer que tem risco de geada no dia 12 e 13, temperaturas atingindo 2 graus Celsius, que é o que a gente considera aqui a geada agronômica, né? Em termos de volume de chuva, temos volumes aí previstos próximos até o NOAA, prevendo aí 49 milímetros aproximadamente, a Climatempo 61 milímetros, e de novo a favorabilidade para o plantio continua concentrada agora no início da nossa previsão, mas para o fim a condição fica desfavorável. E por fim, Arroio Grande que também tem uma queda na temperatura não tão intensa quanto Bagé, mas é um alerta para geada também.
e volumes de chuva sendo previstos que também ficam concentrados aqui do dia 9 até mais ou menos 17, 18, tá? Somando, segundo o NOAA, 58 milímetros e a Climatempo soma 59 milímetros. A janela de plantio já não é tão favorável assim, fica razoável nos 2 primeiros dias da nossa previsão, depois tem 2 dias de desfavorabilidade, e aí retoma uma janela de 5 dias de favorabilidade climática, e aí o fim da previsão fica numa condição um pouco mais crítica para o plantio. Bom, pessoal, em termos da cultura do trigo, eu dei uma rodada nos modelos, pouca coisa mudou, tá? Acabei não trazendo essa informação aqui para vocês, porque de fato a gente teve pouca alteração. Ainda são cenários mais otimistas, né? Principalmente aí pensando nas recuperações, né? Das últimas safras, não necessariamente do trigo, mas as safras de verão. Eu acho que a perspectiva de um trigo bom é sempre uma boa notícia ao produtor. A gente sabe dos desafios, né? Os desafios talvez do excesso de chuva, da geada, mas por enquanto o que os modelos mostram pra gente aqui, o cenário é positivo, principalmente esses plantios mais tardios que vão ser cultivados agora aqui na segunda quinzena do mês de junho, né? São os maiores valores de produtividade que o modelo traz para nós. Se houver alguma mudança, eu apresento para vocês. Espero que essa análise da janela de favorabilidade climática tenha ajudado. Foi uma informação nova que eu achei que poderia vir a agregar. Ela é com base não só na chuva, mas também no balanço hídrico. Se vocês quiserem que eu detalhe um pouco mais de como a gente faz esse tipo de análise, esse racional, eu fico à disposição. E a gente se vê no próximo ClimaCast.